Sou Márcio do Nascimento Andrade, 54 anos, mais conhecido no mundo do samba como Marcinho da Frigideira. Estranho, né? Hoje, Marcinho da Frigideira. Mas não foi sempre assim, não. Né? Na época de garoto, quando começamos a tocar o ritmo, o meu pai, que participou da banda Sayonara, década de 70, então a gente começou a entrar no mundo do samba. E eu, quando garoto, acompanhava, comecei a ir com ele e tocando, então, caixa, tamborim, já que ele desenvolvia bem, ele é um percussionista, tocava muito bem caixa, e eu vim acompanhando ele. E comecei a tocar esse instrumento e me apaixonei pelo tamborim, já que eu era bem estatura mediana, eu achei que para mim caberia tocar um instrumento pequeno. E assim, então, começamos a nossa história fazendo bloco de rua ali, né? Nasci na Baixada, mas enquanto jovem, meu pai se deslocou e fomos morar ali em Tomás Coelho, em Auma, fazendo os bloquinhos de rua, aquelas coisas todas. Já quando adolescente, levado pelos colegas, eu fui então introduzido, desfilei no Cacique de Ramos, né? E depois então indo para Arrastão de Cascadura, em cima da hora. Ali então começando a minha trajetória nas escolas de samba. O mestre Ricardo, que também já era diretor de bateria da Caprichosa de Pilares, e lá no Arrastão, nos convidou para dar força a uma escola que estava vindo de Niterói para desfilar na Marquês de Sapucaí a convite da Associação das Escolas de Samba, mas que vinha com muita força. Era uma escola que vinha para despontar no carnaval aqui no Rio de Janeiro. E lá, chegando, nós percebemos que a estrutura da escola era muito boa e então merecia fazer um trabalho muito bom na bateria. Hoje, é a Grêmio Recreativo Escola de Samba Viradouro, né, que naquela época não era conhecida no cenário do Rio de Janeiro, e assim nós chegando, percebendo que precisaríamos fazer algo diferente para chamar a atenção, já que ela não era uma escola de nome no Rio. O mestre Ricardo, conversando, já que nós saímos do Rio para dar força lá, qual o instrumento que nós poderíamos colocar na bateria para chamar atenção, para fazer algo diferente. Pensamos em chequerê, pensamos no tantã, até que eu falei, mestre Ricardo, por que nós não colocamos a frigideira? Ele adorou a ideia, e então no ano de 89, a Grêmio Recreativo Escola de Samba Viradouro, com o enredo Vale que está escrito, trouxe para a avenida 6 frigideiras à frente da bateria. Eram as 6 frigideiras, o mestre Ricardo e a bateria. Né? Então nós viemos nesse ano, até tivemos no vídeo o elogio do comentarista, especialista no mundo de samba, Haroldo Costa, que nascia ali então o resgate da frigideira. Mas não funcionou muito bem. Por que não funcionou muito bem? Porque o toque que nós fazíamos na frigideira era uma célula igual do tamborim. Voltando para o Rio, lá encerrou o trabalho, morreu, não deram continuidade. Convidado por um amigo, em 94, fui para a Imperatriz Leopoldinense, tocando o tamborim. Guardei a frigideira em casa. Né? Já nos ensaios da Imperatriz Leopoldinense, perguntei ao mestre Beto, meu amigo até hoje, se eu poderia brincar nos ensaios com a frigideira. Ele, a frigideira, Márcio? Eu falei, sim, a frigideira. Aí levei a frigideira e comecei a brincar nos ensaios do Carnaval de 96. O Beto achou muito interessante o toque da frigideira, aquela sonoridade, se não poderia colocar ali uma ala. E no Carnaval de 97, então, a Imperatriz Leopoldinense, nós desfilamos com frigideira. Ali nascia a necessidade de desenvolvermos uma baqueta, uma frigideira que se adequasse aos carnavais de hoje. Por quê? Década de 80, década de 90, houve uma aceleração do andamento do samba. Os sambas ficaram marcheados, tanto que grandes sambas da União da Ilha são sambas que até hoje são cantados em shows pelo mundo afora, porque são sambas que animam e parecem marchinhas. Essa necessidade nós sentimos de colocar a frigideira, que é um andamento de ritmo que quebra essa coisa do marcheado. Ela vem
temperar, na verdade, a frigideira, esse ritmo, e com isso faz com que a bateria fique semi-cadenciada, mantendo as suas origens, que é o samba, que é o ritmo cadenciado. Então, ali na Imperatriz, em 97, nós começamos a fazer esse trabalho. Só não seguiu pela Imperatriz esse trabalho, porque na Imperatriz a tradição são os tamborins. E mesmo com 8 frigideiras, nós conseguimos abafar o som dos tamborins. O mestre Beto, atendendo, já que a tradição da Imperatriz é os tamborins, não colocou mais a frigideira na Imperatriz. Com isso fiquei muito triste, mas aceitei que manda quem tem direito, obedece quem tem juízo. E guardei a frigideira mais uma vez em casa. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Esse mesmo grupo que tocamos na Imperatriz, em 2000, eu comecei a desfilar Imperatriz e Beija-Flor, já que eu teria voltado às minhas origens, onde eu nasci, voltei para a Baixada, e fui para a escola próxima, que era a Beija-Flor, já que em 2003 pedi ao mestre Paulinho, então, se eu poderia brincar no ensaio mesmo com a frigideira. Mas já colocando, aí sim, vou voltar um pouco, trazendo junto com os colegas o Maurício, o Júlio, João Malaquias e o Beto, nós desenvolvemos a baqueta e a frigideira, que é o tamanho atual. Em 68, 69, a frigideira foi proibida pela polícia. Muitos não sabem disso, né? O índice de assaltos na cidade, para quem vinha tocando frigideira, é muito grande. O cara vinha tocando frigideira, o índice de assalto, sim, ela era menor, tocada com ferrinho pontiagudo. Eles vinham fingindo que vinham tocando frigideira e, na verdade, estavam na intenção de assaltar. Como as reclamações na delegacia da época foram muito grandes, os delegados falaram: quem tiver com frigideira no carnaval vai ser preso. E com isso, então, as frigideiras sumiram do cenário do mundo do samba. Em 89, foi quando eu contei, e nós começamos a fazer esse resgate. Na Imperatriz, o Beto ia cortar, quando diz cortar, era excluir da bateria esses ritmistas que eu citei ainda há pouco, porque eles tocavam diferente. Aí foi quando eu tive a ideia, falei: Beto, não, eles não tocam diferente, Beto. O que está errado na mão deles é o instrumento. Aí foi quando eu falei da frigideira. Ele falou: mas a frigideira se toca assim? Nesse momento, introduziu-se um toque novo para a frigideira. Começou depois aqui na Beija-Flor em 2004, introduzindo em 2004, e graças a Deus está até hoje aqui, 2015, com esse trabalho. Agora eu posso demonstrar. O tamborim toca nessa cela. Então lá na Imperatriz nós tocávamos assim, e quando os ritmistas, eu, João Malaquias, Maurício, Beto Gaguinho, tocávamos tamborim assim. Foi aí que o mestre falou, Beto falou: vou cortar porque vocês estão acelerando a bateria, tocam errado, não sei o quê. Foi quando eu falei: Beto, eles não tocam errado. O que está errado na mão deles é o instrumento. Como assim, Márcio? O que você quer dizer com isso? Coloque a frigideira na mão deles, que você falou da frigideira, então vamos colocar a frigideira. Foi quando, então, nós colocamos a frigideira na mão de todos esses ritmistas, então introduzimos esse toque para a frigideira, para ficar diferente do tamborim, justamente para não cair no problema da viradouro. Se você já tem um tamborim que toca dessa forma, para que você vai botar a frigideira também tocando? Então a célula é a mesma, apesar de uma sonoridade só mais aguda. Então foi quando nós colocamos o toque da frigideira. E também colocamos que seria interessante vir só na segunda parte do samba enredo, para não ficar uma cantiga de grilo. Nós ficaríamos com essa sonoridade durante o samba todo e acabar sendo enjoativo. Desde 2004 até hoje na Beija-Flor, nós colocamos sempre, quando há virada numa parte do samba, na segunda parte, a frigideira entra com esse andamento. Isso se tornou uma característica hoje da bateria da Beija-Flor. O amor ao ritmo, né, se tornou um amor grande, a frigideira, no momento que ela me abriu um leque de oportunidades. E vendo o quanto é rico a nossa cultura, quanto é rico o nosso ritmo, e nós, às vezes, estamos dentro dele, vivendo desde criança dele, e a gente não dá essa importância ou não se liga. E quando a gente percebe, que dá esse insight, que percebemos isso, é que a gente vê que a gente já pode desenvolver e levar isso para muitas pessoas, principalmente para as crianças, que é um mundo muito grande, há um leque muito grande para educarmos pela cultura, pelo esporte, para tirarmos essas crianças da rua.
É por aí que eu digo. Então, gente, de uma panela, de qualquer coisa em casa, que a criança comece a mexer, desenvolva, coloque ele e diz, ó, isso aí pode te dar um futuro melhor. Isso aí pode te levar a conhecer culturas novas. Eu já viajei para mais de 10 países com a frigideira, né? Já tive várias cidades aí no mundo, apenas com uma panela, levando a nossa cultura, o nosso samba. É nosso, gente, é do Brasil. Com certeza, né? É um instrumento muito agudo e da forma que é tocado faz toda a diferença. Né? É um instrumento que vem só a somar, já que a bateria da Beija-Flor hoje, como todas as outras baterias, procura uma característica, ela com seu repique maior, com a batida de caixa que o Rodney implantou, e a frigideira, ela faz a diferença. A Beija-Flor tem hoje no seu currículo 13 campeonatos. É a escola que mais ganhou na Avenida Marquês de Sapucaí, né? Que mais ganhou carnavais, que mais ganhou mais título na Marquês de Sapucaí. E para mim a satisfação, para a satisfação daqueles que desenvolvem o trabalho comigo, o Maurício e outros, nós temos 2004, quando nós colocamos a frigideira, foi o bicampeonato. 2005 foi o tri, e nós, como frigideira, o bi. Né? E temos os carnavais de 2008 e 2011, o Roberto Carlos de 2015. Na verdade, o percussionista, o ritmista brasileiro, ele a cada dia se reinventa. Tá aí, Carlinhos Brau, tá, né? Como lhe falei, não inventei nada, a frigideira é um resgate, foi lá na década de 40, o Império Serrano, escola de samba aqui, que lançou, né? Tá aí nos anais. Há quem diga que já foi o Nid Luca, eu não vou entrar nessa discussão, que vamos pesquisar e vamos buscar. Mas sim, o resgate foi feito por nós e eu fiquei muito satisfeito, que quando nós começamos esse resgate mesmo, a partir de 2004, eu vi na mão de Fernando Abreu, eu vi nos grupos de pagode, então não tinha. Eu posso lhe falar que eu frequentei aí o grupo de pagode na década de 80, não se usava a frigideira, e hoje em grupos de samba, de pagode, tem a frigideira. Isso se deu quando a escola de samba começou a trazer de volta. Então a questão da continuidade é no momento que tem aquele ritmista que desenvolve num momento, no arranjo da música, ele consiga colocar essa sonoridade e agrade. Então é um instrumento que vai ficar para a eternidade. Então não vejo disso aí, enquanto eu estiver vivo, vou estar tocando. Foi uma satisfação muito grande, como eu já comentei, do elogio de um comentarista entendedor do samba, comentário do desfile por uma emissora, e ele elogiando a todo momento aquele resgate. Ali nós percebemos que nós tínhamos dado um chute no ângulo, um gol, sem esperar, porque nós, na verdade, queríamos trazer um instrumento diferente à frente da bateria. Ali nós não tínhamos, eu e o mestre Ricardo, não tínhamos intenção que isso fosse crescer da forma que cresceu. Nós queríamos, sim, chamar a atenção para a escola ganhar o campeonato como ganhou. Né? Nós queríamos fazer algo diferente e conseguimos. E ali, então, eu percebi que iríamos ter algo maior do que nós esperávamos. Sim, desde do que nós implantamos, eu venho à frente desse trabalho, né? Com a intenção mesmo desse resgate. Né? Claro, somando, como eu falei, que graças a Deus, desde a época da Imperatriz, com o Maurício, Júlio, Beto, João Malaquias, essa turma toda que acompanhamos desde essa época. Mas eu que estou mais presente lá na Beija-Flor e levando também, como lhe falei, em shows que a escola faz, né? Para dentro do Brasil e fora também, sempre levando com a frigideira.